Aleluia. Por favor, assente-se um pouquinho. Nessa noite, esta breve mensagem é justamente sobre a presença do Senhor. Diga comigo: a presença de Deus. Sobre o perigo de perder-se a presença de Deus, de se perder a presença de Deus. E sobre a bênção de, em se perdendo essa presença, reconquistá-la. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11, que Davi, rei, salmista, boa parte dos salmos é de autoria davídica, Davi adulterou com a bela Batseba, e a Bíblia diz: isso que Davi fez desagradou ao Senhor. 2 Samuel 11, verso 27, desagradou ao Senhor. Batseba tornou-se rainha, esposa do rei. Davi foi cuidar dos seus deveres reais. Um dia, talvez, enquanto Davi estava numa importante reunião, cuidando dos assuntos do governo, com as autoridades do reino ou visitantes, num dia como outro dia real, a Bíblia diz que alguém se aproxima e cochicha, diz para Davi: Senhor, o profeta Natã está aí. Natã, o profeta, está impaciente. Natã insiste em ver o meu Senhor imediatamente. Ele diz que o assunto é de vida ou morte. E nós poderíamos, olhando para essa cena, o texto de 2 Samuel capítulo 11, pensarmos em Davi atemorizado, Davi tremendo na base, dizendo: meu Deus, Natã sabe o que eu fiz. O adultério de Davi, o assassinato de Urias, esposo de Batseba, e o adultério de Davi tinham sido arquitetados por Davi de modo que não fosse explícito esse fato, era algo oculto. Natã chega, Davi está possivelmente com medo, os pensamentos dele correm, ele diz: meu Deus, agora eu estou frito. Natã é profeta, ele deve saber o que está acontecendo, Deus deve ter falado a ele a respeito do meu caso com Batseba. Certamente Natã sabe que Urias não morreu por um acidente na guerra, não foi uma fatalidade, mas foi algo que eu arquitetei. Eu estou frito. Ele vai me desmascarar. Davi manda que todos saiam. Davi diz para o servo: olha, conduza Natã aos meus aposentos particulares. De repente, lá está Natã, um profeta, um homem santo de Deus, olhando Davi com olhos penetrantes. Davi se assenta, Davi está apavorado. Davi possivelmente diz, saudação típica entre judeus de seu tempo: Deus, Adonai, te bendiga, Natã, em que posso ser útil a você, pode dizer. E Natã começa a contar a Davi o terrível pecado de um homem que furtou uma cordeirinha. Nós poderíamos, olhando para essa história, imaginar que agora Davi se tranquiliza. Opa, Natã está muito ocupado com os erros de outras pessoas, não está vindo aqui para dizer do meu erro. Ele não sabe, ele não vai me desmascarar. Davi é todo ouvidos, e mediante o relato de Natã, Davi responde algo como, diríamos em palavras de hoje: Natã, você quer dizer para mim que um homem rico, tremendamente egoísta, que tinha muitas ovelhas, que tinha muito gado, quando chegou alguém para visitá-lo na sua casa, ele necessitava de carne para a sua mesa e furtou a única cordeirinha do vizinho pobre dele? É isso que você está dizendo para mim, porque foi essa a história que Natã contou. E Davi prossegue dizendo: essa cordeirinha que era, porque Natã conta assim a história, amada pela família, vivia na casa da família, brincava até com as crianças do dono da casa, dormia com a família. E esse rico, diz Davi, ganancioso, furtou a cordeirinha. Não é possível, Natã. Tão certo como Deus vive, diz Davi, eu como rei vou ordenar que esse homem seja sentenciado à morte. Isso é terrível.
E eu vou fazer antes de ele ser condenado à morte, com o que ele restitua, é o que Davi diz, 4 vezes o valor da cordeirinha. Não se preocupe, Natan. Eu vou dizer ao meu capitão que traga esse homem agora mesmo. Mas uma coisa, diga para mim qual é o nome do homem. Como ele se chama? Diga-me, Natan, quem é ele? Natan olha profundamente para Davi, aponta o dedo e diz: tu, Davi, tu és o homem. Tu és o homem. Tu roubaste a cordeirinha de Urias, chamada Batseba. Tu és o assassino egoísta. Davi perde a fala. A gente imagina que naquele instante o terror domina o seu coração, enquanto Natan clama: por que você desprezou a palavra do Senhor? Fazendo mal aos olhos do Senhor, por que você, rei, fez isso? E aí Natan começa uma profecia tenebrosa. Ele diz, em nome do Senhor: eu, diz o Senhor, suscitarei, levantarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo. E Davi, em meio a essa profecia terrível, diz: pequei contra o Senhor. Pequei. Davi está horrorizado, não tanto por causa da profecia de Natan, de que ele perderia suas mulheres. A questão principal não é essa. E o Salmo 51, que Davi escreve justamente por causa desse instante de denúncia do seu delito, do seu erro. No Salmo 51, Davi diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está horrorizado, porque ele viu, ele sabe muito bem o que é a presença de Deus deixar alguém. Antes de ele assumir o trono, a Bíblia diz que o rei, o seu antecessor, Saul, por causa de pecado, por causa de rebelião, foi desmoronando. A Bíblia vai contar todo o processo do desmoronamento de Saul. Saul, que tinha chegado ao trono com a bênção de Deus, Samuel profeta tinha derramado sobre ele o vaso de azeite, o azeite do vaso, digo. Saul era uma autoridade amada em Israel, mas ele se tornou um homem pronto a amaldiçoar, a viver em temor, a viver sem esperança. Davi tinha visto um espírito mau que passou a oprimir Saul quando a glória de Deus o deixou. Ele tinha visto todo o processo de desmoronamento e diz: eu só não posso experimentar uma coisa, eu não posso ficar sem a glória de Deus. Nós acabamos de cantar, Marcos não sabia qual era o tema da mensagem. Tua presença é o meu refúgio, é o melhor lugar. E é por isso que eu estou chorando. Deus está no controle desta reunião. Eu só não posso perder a tua presença. Eu só não posso perder isso, Senhor. Se levarmos a sério a experiência de Saul, nós clamaremos como Davi ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, não retires de mim o teu Espírito Santo. Saul é um retrato trágico daquele que perde a glória de Deus. Há 3 evidências, pelo menos terríveis, que acompanham a trajetória de Saul, que são lição poderosa para nós hoje na Escritura. 3 evidências de que a glória de Deus se foi.
E agora só restou a lembrança dessa presença. Diga comigo: melancolia, espírito deprimido. Quando o Espírito de Deus se retira de Saul, porque ele se recusa a esperar, obedecendo a ordem do Senhor, Saul recebe ordens do profeta Samuel, homem de Deus. Samuel diz: não faça nada, até que eu volte, para oferecermos juntos o sacrifício ao Senhor, e então o Senhor te abençoará na guerra contra os filisteus. Não faça nada. Mas quando Samuel volta a Gilgal, para oferecer sacrifícios ao Senhor, Saul, que tinha ficado impaciente, resolve a questão com as suas próprias mãos e com um ato de insolência espiritual, faz o que não estava ordenado a ele fazer. A Bíblia diz: Deus, por causa disso, o deixou. E Samuel diz: porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou, a glória do Senhor se foi. 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Saul não levou a sério a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que cai sobre ele um espírito de ciúme, de inveja. Ele se torna um homem extremamente inseguro. As multidões em Israel, por causa da vitória de Davi contra Golias, o gigante, começam a cantar, incitadas pelas mulheres. Saul feriu os seus milhares. Saul venceu milhares na guerra, mas olha o que as mulheres cantaram, e Israel passou a cantar: porém Davi feriu 10 milhares. Saul teve um certo nível de vitória, Davi foi 10 vezes mais vencedor. No dia seguinte, à escuta desse canto, a Bíblia diz que Saul passa a ser oprimido por um espírito maligno e tem uma crise de loucura dentro de casa. 1 Samuel 18 vai falar dessa crise de loucura. O original hebraico diz: o espírito de melancolia veio sobre Saul. Ele está agora oprimido, com o seu coração pesado, e é tomado de fúria por causa da melancolia. Saul passa a andar em casa furioso, destruindo coisas no acesso de raiva, parece um louco. Saul chega a pegar uma lança e arremessá-la contra Davi, tentando matar Davi, que o servia no palácio. E a Bíblia diz: Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este. Diga comigo: o Senhor estava com Davi. Mas o texto diz, em 1 Samuel 18, verso 12, o Senhor estava com Davi, era com este, e se tinha retirado de Saul. Saul não tinha mais glória, Saul não tinha mais azeite sobre a cabeça, quem tinha era Davi. Não existe coisa pior que nós vivermos apenas de uma lembrança de que um dia o fogo de Deus queimou na nossa vida. Não há nada pior que isso. Quantos aqui já sentiram o fogo de Deus? Quantos aqui já experimentaram a gloriosa e amorosa presença do Espírito de Deus? Não podemos perder isso nunca. Nunca. No lugar da presença de Deus, no caso de Saul, vieram desesperança, vazio, irritação, acessos de mau humor, ciúme, inveja e medo. É disso que o coração de Saul agora está cheio. Um espírito de melancolia se apodera dele e o faz crer que todo mundo está perseguindo, diz a Bíblia. Agora ele desconfia de todo mundo, inclusive do seu filho Jonatas, amigo de Davi. Todos agora são inimigos. Olha o que ele diz em 1 Samuel 22. Todos vós tenhais conspirado contra mim. Ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e não há ninguém dentre vós que se compadeça de mim.
Num dia negro de infâmia, a Bíblia vai falando sobre a descida desse homem que perdeu a glória de Deus. Num dia negro de infâmia, a Bíblia diz, Saul, olha só, ordena a morte, a execução de 85 sacerdotes do Senhor. Manda matar sacerdotes. É como se nós pensássemos agora no rei que está executando os pastores. Esse é Saul. Saul manda destruir por completo a cidade de Nob, cidade de um sacerdote, Aimeleque. Saul manda matar na sua loucura, porque eles de algum modo, na mente de Saul, pareciam ter aliança, serem amigos de Davi. Saul manda matar mulheres, bebês, crianças. Ele, que antes não tinha tido coragem de matar o cruel, o terrível Agag, rei dos amalequitas, agora manda matar bebês. Endoidecido, porque não estava mais sobre ele a glória do Deus de Israel. O lar de Saul está dividido. Saul não consegue dormir à noite, está inquieto. Existe, é claro, e nós sabemos muito bem disso, nós temos vários irmãos aqui que trabalham na área médica. Existem mesmo questões de depressão ou de melancolia que são devidas a certas deficiências de substâncias no corpo, certos hormônios, a contagem hormonal. Isso é um problema médico. Mas existe uma depressão, e é aqui que eu quero chegar, que tem a ver com aqueles que perderam a glória de Deus, porque entraram pelo caminho da desobediência. Como Saul, tornaram-se irritados, ciumentos, invejosos, manipuladores, com ações erradas, contrárias à vontade de Deus. Primeira evidência, diz a Bíblia, então, é mesmo essa melancolia. Segunda evidência da perda da presença de Deus são, olha só, confissões frequentes e descidas ou ações ocasionais poderosas do Espírito Santo, sem que haja mudança do coração. A vida da pessoa passa a ter frequentes confissões sérias de pecados. Está sempre confessando coisa séria, mas o coração não muda nunca. Saul entra num processo de ficar confessando por diversas vezes. A história vai falar que ele diz, pequei, sinto muito. Ele diz isso em Gilgal, quando Samuel chega e ele desobedeceu, poupa o melhor do gado, salva o perverso rei Agag. Ele diz isso para Davi, depois de Davi ter se recusado a matar Saul na caverna. Saul diz, tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. 1 Samuel capítulo 24. Saul arrepende-se no outeiro de Aquilá, depois que Davi, diz a Bíblia, entra sorrateiramente no acampamento. O guarda-costas de Saul dormiu, não tinha ninguém cuidando de Saul. Saul está à caça de Davi. Enquanto o guarda-costas está dormindo, Davi vai lá sorrateiramente, furta a lança de Saul e a botija de água que estava ao lado dele. Afasta-se de Saul e grita, meu senhor, olha aqui, onde está a sua lança? E aí Saul, quando desperta e vê Davi, a Bíblia diz, ele grita em 1 Samuel 26, pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal. Saul fica nesse processo de toda hora, dizer, pequei, é verdade, errei feio, não vou fazer de novo. Ele fica assim, o coração dele não teme ao Senhor. Apesar de toda essa fala de Saul, de todo esse discurso, na realidade o que acontece é justamente o inverso. Passo a passo o coração dele está cada vez mais endurecido. Quando Davi foge para Ramá, olha só o que acontece, olha o extremo na história de Saul. Davi foge para Ramá, para ficar com Samuel, profeta, e com os profetas de Deus que estavam lá. Saul manda 2 comitivas à caça de Davi, só que os soldados, primeira vez, vão à caça de Davi para matá-lo.
O Espírito Santo cai sobre ele, eles começam a profetizar. Saul manda a segunda equipe, o Espírito Santo cai sobre a segunda equipe, eles começam a profetizar. Aí Saul diz: vou eu mesmo matar Davi. Tá doido? Eu vou lá a Ramá. Olha só, Davi estava com o profeta e Saul, na sua loucura, diz: vou matar Davi, que está junto com Samuel, profeta. Aonde que Saul conseguiria isso? Mas a Bíblia diz: Saul vai, ele está doido. Ele vai, a Bíblia diz: no meio do caminho, ele nem chegou a Ramá. No meio do caminho, o Espírito Santo cai sobre Saul, e Saul desce as suas vestes, vai a Ramá, cai no chão, fica sem as vestes reais. Manhã, tarde e noite ele fica profetizando, tomado pelo Espírito de Deus. Surge um ditado entre os judeus: será que Saul também está entre os profetas? Mas a Bíblia diz que apesar de o Espírito Santo ter caído sobre ele como um raio, apesar de ter acontecido algo assombroso, de ele ter profetizado manhã e noite sem parar, quando ele se levanta, ele volta imediatamente ao seu caminho mau e obstinado. Saul não mudou. Saul está endurecido. Há pessoas que são assim na caminhada. De quando em quando Deus atua sobre elas, elas choram, prometem ao Senhor que as coisas vão mudar. Deus dá para essas pessoas temporadas de refrigério. Deus diz: olha, eu estou te dando esse tempo de refrigério para você voltar para mim, para você dar as costas para o pecado, mas não abandonam o endurecimento contra a palavra de Deus. Não se entregam à vida de devoção, não se entregam à leitura, ao estudo, à meditação da Escritura, não se entregam à oração. A presença de Deus não pode permanecer. Só de quando em quando experimentam a verdadeira ação do Espírito Santo de Deus sobre eles, mas isso tem prazo de validade, isso dura pouco. Daqui a pouco, o Espírito Santo se vai, a glória se vai, e o caminho do pecado retoma toda a sua força. O Senhor quer nos libertar, quer nos curar e dizer não, não. Daqui a pouco a gente vai ver a solução para esse problema. Terceira evidência de que a glória de Deus se foi, e talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu estou sentindo a presença de Deus, aleluia. Então recebe a palavra do Senhor dizendo: Senhor, eu quero manter essa presença, sem jamais perdê-la. Amém? Quero manter. Esse é o segredo da caminhada cristã. Muitos entram no caminho, mas não permanecem nele. Muitos têm um encontro com Cristo, recebem o perdão dos seus pecados, são lavados, chegam junto à cruz de Cristo, são aceitos, porque todos são aceitos junto à cruz. Não há um homem, uma mulher sequer, que chegando aos pés do Senhor não será aceito. Todos são recebidos de braços abertos. Ele está ali pronto a salvar, mas saem de junto da cruz do Senhor e se esquecem do preço que foi pago. Olha para o seu irmão e diga: jamais nos esqueçamos do alto preço para a nossa salvação. Amém? Jamais. Terceira evidência da falta da presença de Deus é uma vida confusa. É uma vida sem orientação, sem a direção clara da parte de Deus. Uma das passagens mais tristes da Bíblia está ligada à vida de Saul. A Bíblia diz que Saul, quando assume o trono de Israel, remove de Israel toda a bruxaria. Presta muita atenção nisso. Ele remove de Israel toda a bruxaria.
Ele diz: não, nós não invocaremos mais os falsos deuses, apenas invocaremos Adonai, o Senhor. Mas chega um momento em que ele quer saber da guerra contra os filisteus, e ele já se afastou tanto de Deus nesse processo de desmoronamento, que ele consulta ao Senhor e Deus não fala nada, nem por profeta, nem por Urim, Tumim, as pedras que o sumo sacerdote usava, de modo nenhum, nem em palavra, em texto, nada. Deus se cala com Saul. Em 1 Samuel 28, Saul admite no verso 15: Deus se tem desviado de mim e já não me responde. Deus se calou comigo. Sabe o que ele faz? E por isso que o texto é triste. Ele manda mensageiros por toda Israel em busca de alguma bruxa que tivesse restado, alguma feiticeira. É o que o texto diz. E acham na terra de Endor uma bruxa. Saul se disfarça, coloca trajes comuns, abandona os trajes reais, vai com dois servos dele lá na casa da bruxa e diz: eu vim aqui saber se eu devo ou não ir para a guerra. E ela diz, e ele está disfarçado, ela diz: não, meu senhor, eu não posso mais fazer isso. O senhor não sabe que Saul, o rei, eliminou todas as feiticeiras, as bruxas e os bruxos de Israel? Ele diz: não, fica tranquila, você não será denunciada. E ele diz: olha, eu quero que seja consultado o profeta Samuel, eu quero ver Samuel, falar com ele. E ela faz lá os encantamentos e dá um grito quando aparece o espírito de Samuel, aspas bem grandes aqui. E ela dá o grito e diz: você me enganou! Você é Saul, rei! Um homem que se afasta tanto de Deus, que envereda pelo caminho da bruxaria. Um homem desorientado, o homem que não conhece mais a voz do Senhor, um homem que não ouve mais Deus falar. Temos aqui alguém que já teve experiência de ouvir o Senhor falando, ou na Escritura, ou profeticamente, ou em sonho, ou uma voz interior, o Espírito Santo. Temos aqui alguém que já ouviu a voz do Senhor de algum modo, ou em pregação. Temos aqui alguém? Não podemos perder essa voz. Não podemos perder essa voz. Há hoje pessoas que perderam a presença de Deus, como Israel a perdeu. Depois que Israel é salvo, ultrapassa o Mar Vermelho, cruza o Mar Vermelho a pé seco, todos os seus inimigos são derrotados, morrendo no mar. A Bíblia diz: o povo temeu ao Senhor, Êxodo 14, 31, e confiaram no Senhor e em Moisés, seus servos. E aí eles fazem uma promessa, eles dizem: Senhor, o Senhor é o meu Deus. Toda a nação promete: o Senhor nos foi por salvação, Ele é o nosso Deus, portanto nós o louvaremos. No singular, portanto eu o louvarei. Mas Israel não mantém a palavra. A Bíblia diz que no acampamento no deserto, Moisés faz uma coisa. Olha só, quando o tabernáculo vai ser construído, anos depois, ele será edificado no meio do acampamento de Israel, mas a tenda do encontro não. A Bíblia diz que a tenda de Moisés, que antecedeu o tabernáculo, o primeiro templo de Israel, a tenda de Moisés era fora do acampamento. Diga comigo: fora do acampamento. Era fora do acampamento, era afastada. A tenda do encontro, onde a nuvem da presença do Senhor descia, e Moisés ali entrava, e ouvia o Senhor, e falava com ele, orava pelo povo, era fora até do acampamento de Israel. E a Bíblia diz que qualquer pessoa que quisesse consultar ao Senhor, apresentar seus problemas ao pastor de Israel, que era Moisés, tinha que sair do arraial, ir até a tenda do encontro, para consultar a voz do Senhor. Isso é uma parábola poderosa para nós. Deus está dizendo com isso que
o nosso deleite, a sua presença, a sua palavra, a sua voz, é algo que encontramos frequentemente quando paramos tudo. Quando saímos do meio do arraial, quando saímos do meio da agitação e lá fora de todo burburinho, de toda agitação, de todo corre-corre, lá fora nos encontramos com a nuvem da presença de Deus. Hoje, há aqueles que esquecem que a glória de Deus está no lugar secreto. Há aqueles que dizem, mas o Senhor não prometeu nunca nos deixar. É verdade. Por exemplo, Hebreus capítulo 13 diz isso expressamente. Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, verso 5. O problema não é o Senhor deixar, o problema é nós deixarmos o Senhor. Olha para o seu irmão, com muito amor, com muito carinho. Essa pessoa que está perto de você aí, é alguém que Deus trouxe nessa noite para ser impactado e sair daqui cheio do Espírito Santo. Olha para esse irmão, para essa irmã e diga, não o deixemos. Essa é a questão, amém? Essa é a questão. Não o deixemos. Temos aqui alguém que começou a caminhada com Cristo. Vá até o fim. Dia após dia. Amanhã, a glória do Senhor quer se manifestar a nós. E depois de amanhã de novo. Segue. Perde-se a presença de Deus quando se esquece do lugar secreto. Quando não se tem mais tempo e disposição para ir para o lugar do encontro. Mas perde-se também, ou se perde também a presença de Deus, quando se levanta, eu gostaria que você dissesse isso comigo, quando se levanta o bezerro de ouro. Deus vai chamar os israelitas que constroem, que edificam, que fabricam por mão de Arão o bezerro de ouro. Deus vai chamar aquele povo de dura serviço. São o retrato de um povo que não se aquieta mais com Deus, que evolui para a idolatria em todas as suas formas. Nós poderíamos fazer uma pergunta que frequentemente se faz ao se olhar esse texto, porque o texto diz que Israel vai dançar e pular. Hoje nós dançamos e pulamos aqui na presença do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto Moisés sobe ao monte para conversar com Deus, para receber as tábuas, Israel vai saltar, pular e dançar em volta do bezerro. Você consegue imaginar essa cena? Um povo que foi liberto de Faraó, que foi livre de 400 anos de escravidão no Egito. Agora está no deserto, exaltando o bezerro, dizendo, foi ele que nos libertou. Meu Deus. Não dá para imaginar um negócio desse. Mas esse é o processo. Há muitos bezerros de ouro por aí. O processo é esse. Hoje eu me endureço com a palavra do Senhor. Hoje eu abandono o lugar secreto. Hoje eu me conformo a doses homeopáticas da glória de Deus. Amanhã eu estou lá, pulando, saltando, dançando em torno do bezerro. Arão, o sacerdote, tolera o pecado, fabrica o bezerro. Moisés, o homem de Deus, está no alto do monte. O povo está sem rumo. Eu quero fazer uma pergunta a você. Quantos aqui querem mesmo a presença de Deus consigo de modo real? Preste atenção. E eu aqui quero finalizar a palavra. Depois que Israel
é repreendida por Deus, a nação é repreendida por Deus por causa do bezerro. Deus, presta muita atenção nisso, Deus fica ressentido. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Essa semana eu disse para minha esposa, eu vou deixar de ir a um determinado lugar. Talvez, eu vou dizer o porquê. O local onde eu fui cortar o cabelo essa semana. Eu fui num dia de sábado e minha esposa disse, amor, talvez o problema seja o sábado. Local agradável, mas as músicas que estavam tocando eram de um nível tão baixo, que aquilo foi me causando um mal-estar terrível. Uma baixaria. Disse, meu Deus, não dá, isso aqui não dá. Saí dali profundamente incomodado. Estou contando isso para dizer o seguinte: se nós começarmos a dar lugar ao pecado, o nosso coração se endurece e a gente perde a noção da santidade de Deus. As coisas das trevas precisam nos causar incômodo sempre. Estou dizendo aqui sobre ser um santarrão, preste atenção. Estou falando sobre ser santo. Temos aqui alguém que foi chamado por Cristo para ser santo? É o que a Bíblia diz. Nós não fomos chamados para outra coisa. Nós fomos chamados para andar em santidade. Israel foi se acostumando com o pecado. Esse foi o problema. Mas Deus não se acostuma. O Espírito Santo foi ficando triste, e aqui eu quero encerrar com esse ponto. Deus diz para Moisés isto aqui, olha só. Vai, olha só, leva o povo para entrar em Canaã. Vou mandar anjo com vocês, mas eu não vou no meio de vocês, porque vocês têm um coração muito duro. Vocês vão entrar, olha só, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão desfrutar as bênçãos, a terra boa, que mana leite e mel, terra fértil, terra de abundância, mas eu não vou junto. Não. Eu estou triste. Deus diz isso por meio de Moisés. Eu estou triste, o povo é hoje obstinado no mal. Moisés diz, não, Senhor, não vamos dar mais um passo. Eu não vou, Senhor, manda outro, por favor. Olha Moisés, pouco importa para mim a terra prometida sem a tua presença. Pouco importam para mim as bênçãos, a prosperidade, a provisão, a abundância. Isso para mim não é nada. Eu quero que o Senhor vá conosco. Essa é a fala de Moisés. Quero bênção não. Eu quero Deus que abençoa. Eu quero a fonte de todas as bênçãos. Eu quero a presença mais doce que o mel. Eu quero a palavra, o alimento para a alma, que é mais forte, mais poderoso que o leite materno. É o Senhor que eu quero, meu Deus. É o que Moisés diz. Aí o Senhor dá uma ordem, faz uma coisa. Manda o povo tirar os seus atavios. Olha só, diga comigo, atavios. Deus manda o povo tirar seus adereços. Manda o povo tirar os adereços. E eu vou ver o que eu vou fazer com vocês, Moisés. Sabe por que Deus manda tirar os atavios? A Bíblia, Deus não tem problema nenhum com joia, com brinco, pulseira. Eu amo minha esposa maquiadinha, com brinquinho, coisa mais linda desse universo. O problema não é esse. O problema era, como dizem alguns pesquisadores, o tipo de atavio que Israel estava usando.
que muito provavelmente ainda fazia referência aos deuses do Egito. Eram ratos, eram serpentes. Deus diz: tirem isso tudo. Moisés, se é a minha presença que você quer, então faça uma coisa, diga para o povo parar de servir a 2 senhores, aí eu vou com vocês. Decidam-se por mim, porque eu sou um Deus ciumento, eu amo os meus. Temos aqui maridos que não compartilhariam as suas esposas, temos aqui algum esposo que não aceitaria isso, temos aqui alguém? Deus é assim, o Senhor tem ciúme de nós, amém, queridos? Deus é exatamente assim, amoroso, apaixonado. Não, meu Deus, minha neguinha, que é isso? Não. Jamais. É Deus, ciumento. Diga comigo: Deus tem ciúme de mim. Nós vamos cantar isso, Marcos. Deus tem ciúme de mim. Olha para o seu irmão e diga: Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme mesmo. Deus tem ciúme. Não nos divide com ninguém, com nada. Mas eu estou com essa ocupação aqui. Deus não divide, tá? Deus não divide você com ninguém. Eu estou sem tempo para buscar o Senhor. Deus não divide você com nada. Quem está entendendo? Deus é amor. Deus é ciumento. Nós vamos cantar essa canção. Por favor, fique de pé no seu lugar.